Seu filho parece agitado, distraído, impulsivo, mas também vive tenso, inseguro, com medo, muito irritado ou preocupado demais? Então presta atenção nisso. Pode não ser só TDAH. Muita gente acha que quando a criança já tem sinais de TDAH, tudo o que ela faz precisa caber dentro desse mesmo rótulo, mas não é assim não. TDAH e ansiedade podem sim aparecer juntos. E quando isso acontece, a criança pode ser ainda mais mal compreendida, porque para a família isso costuma ser muito confuso. Tem hora que a criança parece acelerada demais. Tem hora que parece travada. Tem hora que não para quieto. Tem hora que evita tudo. Tem hora que reage no impulso. Tem hora que chora, se irrita ou entra em pânico por coisas que os outros acham pequenas. E aí, os pais ficam sem saber. Afinal, isso é TDAH? Isso é ansiedade? Isso é manha? Isso é falta de limite. E essa confusão desgasta muito a casa toda. Então, deixa eu te falar de um jeito bem simples. TDAH e ansiedade não são a mesma coisa, mas eles podem coexistir. O TDAH costuma envolver dificuldade de atenção, impulsividade e hiperatividade. Já a ansiedade envolve medo, preocupação, tensão, antecipação e estado de alerta. O problema é que na prática essas duas coisas podem se misturar na forma como a criança aparece no dia a dia. E é aí que muita família se perde. Uma criança com TDAH pode parecer que não escuta, não termina nada, não consegue se controlar, age antes de pensar. Uma criança ansiosa pode parecer que resiste, enrola, trava, se irrita fácil, quer controlar tudo, faz muitas perguntas e não tolera mudança. Agora, imagina quando essas duas coisas aparecem juntas. Você pode ter uma criança que se distrai fácil, mas também se preocupa demais. É impulsiva, mas também tem muito medo. Parece acelerada por fora, mas vive em alerta por dentro. E muitas vezes o adulto olha só para a agitação e não percebe o sofrimento emocional que vem junto. Ansiedade infantil nem sempre aparece como uma criança quietinha e silenciosa. Às vezes ela aparece como irritação, como rigidez, como choro fácil, como oposição, como necessidade de controle, como explosão na hora da mudança, como dificuldade para dormir, como recusa escolar, medo de errar, excesso de perguntas. Então, tem criança que parece difícil, mas está vivendo tensão por dentro. E isso pode acontecer junto com o TDAH. E isso não é raro não, viu? Em um levantamento nacional recente no Brasil, cerca de 4 em cada 10 crianças com TDAH também tinham ansiedade. Além disso, quase 78% tinham pelo menos uma condição associada. Ou seja, quando falamos de TDAH, olhar só para um único rótulo é pouco. Pensa numa criança que demora muito para começar uma tarefa. O adulto pode pensar, ela está sem foco. E pode estar mesmo, mas também pode existir medo de errar, perfeccionismo, insegurança, ansiedade por não saber se vai conseguir. Um outro exemplo, a criança se irrita demais quando a rotina muda. O adulto pensa, ela quer mandar. Mas pode existir impulsividade sim. Pode existir ansiedade diante do imprevisível também. Percebe como o mesmo comportamento pode ter camadas? E por isso, uma pergunta muito importante é: eu estou vendo só o sintoma mais óbvio ou eu estou vendo o quadro inteiro? Porque quando a criança tem TDAH e ansiedade juntos, tratar tudo como simples desobediência costuma piorar o sofrimento. E ao mesmo tempo, tratar tudo como emoção, sem dar estrutura, também não ajuda. Essa criança precisa de duas coisas ao mesmo tempo: acolhimento e direção, compreensão e firmeza, segurança emocional e organização externa. Sempre as duas coisas. Eu também preciso dizer isso com muita responsabilidade. Vídeo na internet não serve para diagnóstico. O objetivo aqui é ampliar o olhar dos pais. Se a criança apresenta sinais persistentes, prejuízo na escola, sofrimento frequente, conflitos intensos,
medo excessivo ou dificuldades que afetam a rotina, ela precisa de avaliação séria e cuidadosa. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento e que na avaliação devem ser consideradas outras condições mentais, comportamentais e do desenvolvimento. Então, talvez hoje o que você precisa ouvir é isso: seu filho pode não estar fazendo corpo mole, ele pode estar tentando lidar com um cérebro impulsivo e um corpo ansioso ao mesmo tempo. E isso é muito cansativo para a criança. Quando ninguém percebe, ela ainda leva bronca por não conseguir funcionar do jeito que os adultos esperam. Aí, guarda essa frase: nem toda agitação é só TDAH, nem toda resistência é só birra, nem toda distração acontece sozinha. Às vezes, junto com o TDAH, existe uma ansiedade que muda completamente a forma como a criança sente, reage e vive. E quando os pais entendem isso, eles param de lutar apenas contra o comportamento e começam de fato a ajudar a criança. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta: isso esclareceu muito. E no próximo eu posso falar sobre um tema que também confunde muitas famílias: TDAH ou desobediência? O erro que muitos adultos cometem. Aproveita para dar um joinha aqui no nosso vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos que eu vou trazer aqui para vocês.